Sabe, todas essas ideias sobre dinheiro, negócios, trabalho que movem o mundo, de onde será que elas vieram? Bom, hoje a gente vai fundo lá nas raízes do pensamento econômico para descobrir exatamente onde foi que tudo isso começou. Só que antes da gente embarcar nessa viagem, vamos ser sinceros. Tem uma pergunta que provavelmente está na cabeça de muita gente. Peraí, olhar para teorias econômicas tão antigas, isso não é perda de tempo? Pois é, né? Com tanta coisa acontecendo na economia agora, por que a gente iria gastar nosso tempo olhando para ideias de milênios atrás? Parece meio, sei lá, irrelevante, né? Só que essa impressão está completamente errada. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos entender por que essa olhada no passado não é só curiosidade, é fundamental para a gente decifrar o presente. A real é a seguinte: não dá para entender a economia de hoje sem saber como foram os primeiros tijolos que construíram tudo isso, sabe? É preciso conhecer as fundações. Olha só que interessante essa citação. Ela diz basicamente que a economia é como se fosse um prédio em construção. Cada teoria nova é um andar que sobe, um andar que se apoia no que já veio antes. Se a gente ignora as bases, os primeiros andares, corre um risco gigante de não entender a estrutura toda, de não entender como a gente chegou até aqui. E tem mais uma coisa super importante. A gente não pode esquecer o porquê de tudo isso. No fim das contas, economia não é só sobre gráficos, números, planilhas, não. A ideia é que seja uma ferramenta para resolver problemas de verdade, problemas reais. E no fim do dia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a história está aí para provar isso com todas as letras. É só a gente pensar um pouco. Os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar aqui no Brasil. A Revolução Industrial, que virou o mundo de cabeça para baixo. A quebra da Bolsa de 29, a crise do petróleo e, olha, até guerras, grandes revoluções, muitas delas têm uma motivação econômica muito forte lá no fundo. Ou seja, economia não é só teoria no papel, é uma força que move a história de verdade. Então, beleza. Acho que já ficou claro por que vale a pena olhar para trás, né? Agora sim, podemos começar nossa viagem no tempo. E a nossa primeira parada é a Grécia Antiga, o lugar que foi o berço de tantas, mas tantas ideias que formaram o nosso mundo. Mas olha que curioso, naquela época na Grécia Antiga não existia uma matéria chamada economia. Ninguém se formava economista, saca? O que a gente encontra são pedaços de ideias, sabe? Fragmentos de pensamento econômico, mas que estavam espalhados no meio de estudos maiores, sobre filosofia, sobre política, sobre ética. Tá, e quem foram os caras que plantaram as primeiras sementinhas desse pensamento? Vamos conhecer agora os 3 filósofos que deram o pontapé inicial nessa história toda. Então, a gente tem esse trio de peso aí, Xenofonte, Platão e Aristóteles. O Xenofonte foi o cara que criou o termo, a palavra que a gente usa até hoje. O Platão, por sua vez, começou a misturar umas considerações econômicas lá nos textos filosóficos dele. E o Aristóteles, bom, o Aristóteles já foi um pouco além. Ele começou a estudar mais a fundo a administração das coisas, tanto privadas quanto públicas. E aqui está a origem de tudo, pessoal. A palavra economia vem desse termo grego aí, oikonomia. E sabe o que significava? Basicamente, a gestão dos bens da casa, a administração do lar. É muito louco pensar que a economia, essa coisa gigante que a gente conhece hoje, nasceu dentro de casa, no âmbito doméstico, muito antes de virar essa força global. Ok, então qual é o saldo final? Qual foi o grande legado que esses filósofos deixaram para a gente? Será que dá para dizer que eles criaram a ciência econômica? Bom, vamos botar na balança de contribuições e também o que ficou faltando. Olhando pelo lado bom, eles deram o start, né? Trouxeram os primeiros conceitos sobre administração, sobre finanças públicas e, claro, deram um nome para a coisa toda: oikonomia. Mas, e esse é um mais bem grande, as ideias ainda eram muito soltas, muito fragmentadas, não tinha um sistema, sabe? Não era uma teoria econômica redondinha. Na prática, a economia ainda era vista só como uma parte da filosofia e da ética. E essa é talvez a grande sacada sobre essa época. Para os filósofos gregos, a discussão sobre economia não era sobre maximizar o lucro, ganhar mais dinheiro, nada disso. A discussão era sobre ética, era sobre justiça e igualdade. A grande pergunta deles era como a gente organiza a nossa sociedade de um jeito que seja moralmente justo para todo mundo. E tudo isso acaba levando a gente para uma reflexão final, né? Se a economia nasceu assim tão ligada à filosofia, à ética, com um foco enorme em justiça, o que será que aconteceu com esses valores no meio do caminho? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Qual é o papel que a ética e a moral ainda têm, ou que talvez deveriam ter, nas decisões econômicas de hoje em dia?